Alô, torcida Chavante, estamos chegando com mais um podcast, mais um episódio do ChavaCast, quase 70 episódios de bate-papo, mesa de bar e de lamentações, né, muitas vezes. Eu sou o Pedro Henrique Krieger, não estou sozinho e tem um rapaz que assistiu de camarote a última partida, jornalista Fabrício Cardoso. Bem-vindo, Fabrício. Oi, Pedro. Olá, André, Marcelo. Satisfação estar aqui. Eu esperei um pouco porque, em função da pandemia, eu estava evitando me reunir com gente que não assistiu o Luizinho jogar, porque ainda não tomou vacina, né? Então agora estou me sentindo seguro e estou aqui na nossa tribuna. Em verdades, hein? Em verdades. Eu tenho alguns lampejos de memória, mas eu assisti o Luizinho jogar. Não porque bebia, que não tinha idade para beber ainda, né? Eu lembro mais do Dido e do Cássio. Que loucura. Mas enfim. Memórias. Memórias, pô, bons tempos. Me lembro da torcida também, do Bandeirão de Mastro, mas daqui a pouco a gente entra nesse assunto. Também com a gente, Marcelo Barbosa. Bem-vindo, Marcelo. Fala, gurizada. Vamos lá, vamos falar um pouco do Brasil. Eu já nem sei mais o que eu acho do Brasil, se eu fico triste, se eu fico alegre, se eu xingo. É uma mistura de sentimentos que eu não sei para onde está me levando, mas vamos lá. E também com a gente, André Silva. Bem-vindo, doutor. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todas e todos. E quem dera se o problema fosse só dentro de campo. Tem tanta coisa acontecendo que eu já nem sei mais para onde apontar. Tá bravo, cara. Gurizada, o Brasil empatou com o Vila Nova no estádio do Oba por 0-0. O empate é o resultado mais comum do confronto entre essas duas equipes, né? O Brasil tem mais vitórias, tem 3 vitórias. O Vila Nova tem 2. Eu acho que agora chegamos a 8 empates nesse confronto. É um confronto dos empates, empatite. E só que o Brasil não saiu do lugar, né? A gente está com 8 pontos na 18ª colocação, na zona de rebaixamento. E atrás de nós tem o Londrina, que felizmente perdeu novamente. E tem o Remo na última colocação, tem 2 jogos a menos. E joga hoje, daqui a pouco, contra o Brusque, no Pará. Então, torcer pro Brusque, infelizmente, né? Torcer pro Brusque, não, ninguém merece torcer pro Brusque, mas faz parte. E eu quero conversar com você sobre essa partida. Eu tentei assistir um pouco, estava trabalhando. Foquei no meu trabalho, tá? Minha empresa. Mas tentei assistir um pouquinho ali, né? Canto de olho. Mas eu quero perguntar primeiro para o Fabrício, que é o nosso convidado, e estava ali no estádio do Oba, foi recepcionado, muito bem recepcionado pelo Vila Nova. Não conseguiu xingar, né, Fabrício? Conta aí para nós, o que tu achou da partida e como é que foi para tu assistir esse jogo, né? Ter a sorte de acompanhar de tão perto essa partida. Bom, Pedro, eu vou poder falar com mais segurança aqui, porque eu acho que o patrão não vai ouvir o ChavaCast, né, cara? Mas eu ontem enforquei o trabalho, porque era uma oportunidade quase única, né, cara? Fazia 600, eu estava contando aqui, fazia 623 dias que eu não assisti o Chavante, né? A última vez tinha sido justamente contra o Vila Nova, naquele jogo que a gente ganhou de 2-0 com um balaço do Bruno Aguiar no finalzinho. Depois, então, era só pela televisão, né? E o Brasil, cara, é uma questão que ele tem uma beleza oculta que ela se revela mais quando a gente está ao vivo. Não preciso explicar isso para vocês nem para ninguém que está nos ouvindo, né? Então porque a atmosfera ela compõe ali um pouco da nossa fruição estética de ser chavante, né, cara? E eu estava sentindo muita falta disso. E não sei se é porque eu estava com essa excitação toda, eu acabei assim saindo com um pouquinho de esperança ali de que algum vento pode mudar depois do jogo de ontem. Porque a gente sentiu uma solidez na defesa que não se via nos outros jogos, né? Até então eu jogava a bola na área e era gol. E uma coisa que sempre nos orgulhou é quando as pessoas tinham dificuldade de jogar conosco, né? Hoje, quando eu cheguei na redação, eu trabalho aqui no Jornal Popular de Goiânia, queria conversar sobre o jogo. Os caras, tu quer conversar sobre o quê? Foi um jogo terrível. Eu digo, foi um jogo terrível porque o Brasil soube defender. Quando o Brasil se defende, como ele não ataca, o jogo costuma ser ruim, mas pra gente é bom. Isso que a gente sabe fazer. E a gente ontem soube fazer isso, que a gente, né, voltar a expressar esse nosso jeito de jogar, né? Então, eu sinto que deu uma ajeitada muito interessante nesse setor. O Vila Nova tinha
um meia extremamente irritante. O cara deve ter 1,5 m, camisa 6, chama Dudu. E ele estava em todos os jogos, todas as jogadas, correndo para um lado, ele deve ter corrido uns 15 quilômetros, mais ou menos, de uma lateral a outra. Ele não conseguia avançar um palmo na nossa defesa. Então isso é uma coisa que, enfim, dá para ver, porque a gente estava ali muito perto, né? Eu assisti o jogo a 5 metros da linha do lateral, praticamente no mesmo grau de visão que o Tencate estava assistindo. E deu para perceber, então, esses pequenos movimentos aí, que eu não sei se me iludo, né? Eu tô velho para ilusões, mas eu acho que tinha alguma coisa diferente ali ontem, que se a gente conseguir reproduzir daqui para frente, pode ser que a gente venha a sofrer menos. A grande questão é que a gente tá passando o tempo, né? Se levar muito tempo para encaixar, pode chegar num ponto de não retorno, né? É verdade, Fabrício. E só para colaborar aí com a tua análise, e a minha página aqui me deu um drible neste momento, mas eu ia pegar os dados do Brasil Vila Nova, de como é que foi as estatísticas, né, os números frios. O Vila Nova teve 72% da posse de bola, né? E só que o Brasil, nos duelos defensivos, o Brasil ganhou muito mais, ganhou, aqui, segundo o SofaScore, né, o Brasil ganhou 3 disputas aéreas vencidas, ganhou 3 disputas aéreas, né, das que tiveram, desarmou muito. O Vila Nova fez até mais faltas do que o Brasil, então o Brasil desarmou muito sem falta. Então esse lado defensivo que tu destacou, Fabrício, a gente averigou, né? O problema é que o Brasil precisa encaixar também do meio para frente, né? A gente precisa marcar gols. Mas o Brasil sofrer poucos gols é uma característica nossa das séries B, né? O Brasil geralmente tem ali uma das melhores defesas da competição. Acho que em 3 edições a gente esteve entre as 5 menos vazadas. Então, realmente, é uma característica nossa, né? Se a gente conseguir aliar isso a um poder de fogo um pouco maior, ou substancialmente maior, a gente vai conseguir se recuperar na competição, né? E tem o detalhe do tempo. Como tu bem disseste, o Vila Nova, eu acho que não assustou ninguém de quem assistiu o jogo, só que o Vila Nova já tem 14 pontos, né? Eu gostaria de ter essa pontuação deles neste momento, porque eles estão mais tranquilos, né? Surfando nessa onda. Barbosa, quer destacar alguma coisa da partida? Vamos conversando. Não, bom, primeiro eu queria falar que uma inveja boa, muito grande do Fabrício, né? Porque poder assistir um jogo do Brasil em loco, na arquibancada, sentar o cu na laje, que nem se falava antigamente, é um prazer único, cara, assistir um jogo no estádio, cara. Então é uma inveja boa disso aí. Ainda hoje o Facebook me lembrou dos 7, 8 anos, talvez, 8, do acesso do Brasil contra o Aimoré lá em São Leopoldo, que eu fui nesse jogo lá. Fui de van daqui de Joinville para esse jogo, uma chuva do cão. Invadi o gramado, dei peixinho, roubei a taça da mão do Leandro Leite, dei volta olímpica. Foi uma noite daquelas. E saudades de estar numa arquibancada. E espero em breve a gente poder voltar com segurança a ter esses momentos aí. Mas sobre o jogo, cara, foi mais 11ª rodada, né? 11º jogo do Brasil, muito parecido com todo o campeonato, né? É aquele jogo, um ranço, um jogo ruim por parte do Brasil e a gente jogou 11 partidas onde nos 11 jogos os adversários não nos massacraram, não foram muito melhores que nós. Então é aquilo que eu sempre falo, né? Eu falei no último episódio que eu participei, a gente precisa melhorar muito pouco para se tornar realmente competitivo e vencer os jogos, né? Porque todos os jogos que a gente perdeu foram para placar mínimo, salvo engano, né? A gente não teve nenhuma derrota por 2 gols de diferença, por exemplo. No jogo que a gente menos jogou, que foi o pior jogo do Brasil, foi contra o Remo, lá. E a gente teve um pênalti a nosso favor que o juiz não deu e o Remo só conseguiu fazer um gol na gente. Então todos os jogos é isso. O Brasil é competitivo, vamos dizer assim, no placar, mas não consegue desenvolver o futebol. E ontem foi mais disso, foi um open bar disso, na verdade, porque o Brasil se defendeu muito bem, jogando com os 3 zagueiros. Eu concordo com o Fabrício, o Arthur fez uma baita partida. Deve ter sido disparado quem mais cortou bolas ali, tanto aéreas quanto por baixo. É um cara com mais volúpia, né? Com mais corpo, né? Dá uma segurança maior para quem está assistindo o jogo, né?
Então ele ajeitou um pouco a nossa defesa ali. E defensivamente a gente foi bem. O problema defensivamente a gente está bem, os volantes pegam a bola e o que vem depois é o que nada acontece, né? Então o Terra, ainda eu vi alguém comentando, acho que foi até no nosso grupo, da partida do Terra. Pô, o Terra tá bem, o Terra isso, o Terra aquilo. Cara, eu não consigo. A gente tá tão mal acostumado com não ter ninguém criando nada, quando o Terra acerta um passe de 20 metros, a gente já fica achando que ele tá jogando pra caralho. Isso engana pra caramba, cara. Então, nosso setor de meio de campo, começando pelos volantes, e vai pros meias pro ataque, é terrível, cara, é terrível. E é um misto de mau posicionamento, parece que o time tá mal treinado, misto com qualidade técnica. É a parte técnica individual que ainda peca bastante, né? Então, tomadas de decisões erradas. Às vezes o Rômulo tentou chutar lá do meio do campo. Se não acerta de dentro da área, vai acertar do meio do campo, né? Então, são algumas decisões que são tomadas erradas, assim. Mas essa segurança defensiva que a gente teve lá, é que nem o Fabrício falou, dá um pontinho de esperança, apesar da gente saber que a esperança é uma merda, né? Sempre que a gente cria esperança, a gente se foge. Mas dá um pontinho assim de, cara, talvez a melhoria possa acontecer, talvez seja realmente falta de conjunto, porque, querendo ou não, o time tem mudado, as escalações do Tenkate têm mudado de jogo para jogo, mas minimamente, assim, então ele tem tentado manter a mesma escalação, então é falta de entrosamento, é falta de qualidade técnica, tem que vir reforço, vai sair gente, é uma incógnita, a gente não sabe, né? Então, ontem foi mais do mesmo de sempre, cara. A gente fica na expectativa de que o Brasil vai render um pouco mais. E aí, início do jogo, metade do primeiro tempo, o Fabrício já saiu machucado. E depois entrou Viçosa e não fez nada. Tá, foi bem complicado, cara. A gente tá na 11ª rodada e a gente não consegue engrenar um jogo bom. Ou um jogo razoavelmente bom. Por incrível que pareça, talvez o nosso melhor jogo foi o primeiro, quando a gente tinha com menos conjunto, menos reforços jogando, contra o Londrina, onde a gente criou mais situações de gol. E acabou também não vencendo, né? Mas o resultado em si, se tu olhar, empatamos com o Vila Nova fora de casa. O resultado de empate é tranquilo, é razoável, desde que a gente pontue nos jogos em casa, né? Mas eu tenho esperança de sábado pela manhã contra o Vitória. Isso me lembra aquele primeiro gol do Christian, Eu como, tava lá. como, como funcionário, como jogador do Brasil, né? Foi contra o Vitória num final de semana de manhã também, às 11 horas. Isso. Quem sabe não sai o primeiro gol de alguém aí que tá precisando. Ou talvez o Lucas Santos, cara, que é um guri que quando pega na bola, tu vê que ele tenta fazer alguma coisa diferente. Ele entrou bem Às ontem, vezes, cara. Entrou muito bem, exato, cara. É tentando dar bem uns isso. passes mais aprofundados, né, cara? Porque a gente ficava ali também rodando a bola de um lado para o outro quando chegava perto deles. E o Lucas entrou tentando pelo menos criar alguma coisa mais incisiva, né? Exato, e é um dos poucos jogadores do elenco que tu pode esperar algo diferente dele, né? O Ramon, talvez, o Fabrício, mas o Lucas, tu vê que é o cara que tenta um passe diferente, ele domina a bola, ele não carimba ela pro lado para tocar para um, para outro, ele sempre tenta girar, tenta buscar alguma coisa diferente. Então, se pudesse escolher alguém para fazer esse primeiro gol com a camisa do Brasil, acho que ele daria muita confiança para ele. Até onde eu sei, ele não tem nenhum gol como profissional também, fez os 30 e poucos partidos pelo Vasco e não marcou, e quando teve no CSKA também não. Quem sabe não tá aí um cara que começa a puxar o nosso time, enquanto possíveis reforços não chegam, né? Pois é, Fabrício. E já passando a bola pro André também, a gente tem falado aí dos adversários. André, o que tu achou do Vila Nova também? Tu achas que a gente está enfrentando uma Série B de equipes equivalentes, assim, sem muitas equipes que se sobressaem positivamente em relação às outras? Qual é a tua avaliação? Eu vejo mais ou menos dessa forma, Pedro. E isso é muito triste, né? Porque a gente acaba vendo uma Série B nivelada por baixo. Quando começou o campeonato, na verdade, quando nós começamos a realizar aquelas projeções, né, de que seria um campeonato muito bom por conta dos clubes de grandeza, né, que acabaram tendo descenso e fazendo e compondo, né, o campeonato junto com a gente.
imaginávamos que seria um campeonato muito bom de assistir. E, na verdade, está sendo um campeonato muito ruim de assistir. E não só pelos nossos jogos, em alguns momentos eu consigo parar assim para ver um pouco de um jogo ou de outro, e não é um campeonato que assim que faz com que a gente sinta muita felicidade de sentar e poder acompanhar e degustar daquela partida ali. O Vila Nova foi pegando um pouco do que o Barbosa falou, né? Se a gente melhorar um pouquinho, se a gente melhorasse um pouquinho, se tivéssemos algumas peças de titularidade dentro do nosso elenco, e obviamente dentro do time titular, a gente conseguiria ter um resultado melhor. E não é só falando da partida de ontem, mas nós tivemos lampejos. E talvez esse seja um dos principais problemas, assim, que acaba dando essa falsa esperança, né? O que faz com que nós sejamos um pouco corneteiros conscientes, né? Um novo estilo de corneteiro não conformista. É o meio termo. É um meio termo, porque a gente vê os lampejos, só que os lampejos são sempre dos mesmos jogadores, e na verdade já tivemos, né, uma situação ruim no último jogo contra o Vila Nova, que foi o Fabrício, que é o rei dos lampejos, e isso não é uma questão positiva, né? O Fabrício vem fazendo boas partidas, só que só ele não vai resolver. E a gente vem batendo nessa tecla desde que começou o campeonato, nos nossos grupos onde nós conversamos diariamente. O que é o caro, né? A gente entende que o clube está passando por dificuldades. Hoje, na rádio mesmo, estava escutando a entrevista do Eduardo Fagundes, que dizia que o Newton tá fazendo uma gestão interessante, está se preocupando em ver a questão dos salários, viu direitinho como é que ia ser a saída do Arthur, a saída do Mateuzinho. Então, são jogadores que não vão dar dor de cabeça para o Brasil daqui a um tempo, como muitos que já se foram há muitos anos estão nos dando dor de cabeça e vão nos dar dor de cabeça por um tempo ainda. Mas de nada adianta, né, a gente escutar que vai vir 4 ou 5 jogadores e a gente vê que eles vão entrar, mas daqui a pouco eles vão estar no banco. Isso vem acontecendo já tem um tempo dentro do clube, mas com relação aos confrontos que a gente vem tendo, né, não é nada que sobressaia assim. A equipe do Vila Nova ontem não conseguiu avançar, não conseguiu praticamente chutar a gol. Tivemos alguns lances ali, no final do jogo principalmente, que a gente fica mais nervoso, que o Matheus Nogueira fez uma ou duas defesas, mas nada assim que fosse assustar mesmo. Claro, isso passa muito também pela solidez, né, defensiva que o Tencati armou para a equipe no jogo de ontem, mas eu acho que não vai ser uma constante. Eu não vejo o Tencati usando 3 zagueiros durante o campeonato inteiro. Só que também pegando já também, né, um pouco do que o Barbosa falou. A gente não sabe o que é o Brasil, o que pode vir a ser o Brasil, porque já não vai ter o Everton, não vai ter o Ícaro. O João Siqueira não é testado, isso me incomoda muito, porque eu acho que ele é um bom zagueiro, eu acho que ele poderia ser testado, um zagueiro, ele é canhoto, se eu não me engano, ele pode ajudar bastante a equipe, mas é evidente que faltam peças. E, claro, a gente está na 11ª rodada, os clubes ainda, obviamente, vão se reforçar, mas é uma Série B que está sendo nivelada por baixo, Pedro. Por enquanto não está sendo um campeonato que tenha agradado, assim, claro, com exceções de equipes que estão bem à frente, como o próprio Náutico, que já está com 25 pontos, não perdeu nenhum jogo ainda, mas já deu uma oscilada, né, no último jogo, empatou com a Ponte Preta. Então, é aquela velha história, né? Esperamos que os lampejos nos deem uma esperança que resulte em vitórias, que comece pelo próximo sábado, porque o Vitória tá numa pindaíba, não sei, tá brabo de assistir também o Vitória. Bom, perdeu pro Londrina de virada em casa, no Barradão. Então a gente vê como tá feia a situação do Vitória, né? O Vitória tem um ponto a mais. O André, sobre essa questão da austeridade fiscal na gestão do Brasil, né? Eu tive com o presidente nessa curta estada deles aqui em Goiânia por 2 vezes, né? A gente assistiu o jogo junto lá no estádio e na noite anterior eu fui lá no hotel e a gente jantou. Claro que até por uma questão de responsabilidade, ele não me conhecia, a primeira vez que a gente estava
um com o outro, ele certamente não abriu tudo o que se passa na cabeça dele, tá por uma questão estratégica. Mas eu consegui captar, cara, que não vai ter loucuras e arroubos financeiros, sabe? Ele disse que costuma andar pela cidade e as pessoas param. Ô Newton, traz o fulano, traz o ciclano. Cara, com que dinheiro? Ele pergunta. Com que dinheiro? Para eu não pagar o cara no final? Né? O Brasil é um armário cheio de esqueletos. Às vezes passa uma pessoa ali na rua, acho que está me cumprimentando, ele está, não, cobrando a gente. Então não é mais possível a gente seguir fazendo essa roda girar, achando que ela nunca vai parar, estancar por estar muito volumosa. Então, nesse aspecto, eu não estou vendo espaço para essa nossa inspiração. Vai trazer gente, vai trazer gente. Assim como não percebi nenhuma clima, e isso me surpreendeu, porque se a gente fica seguindo pelas redes sociais, a impressão é que o Tenkat está por um fio. Eu não vi nenhum movimento, nenhuma energia de despedida para o Tenkat. Eu também não. E eu vou dizer para vocês, cara, que eu não tenho tantos elementos para discordar disso, porque a gente não pode, com essas peças que a gente tem, que a gente acabou de falar aí, das limitações, né, achar que vai vir um cara lá gritando no nosso vestiário e vai resolver as coisas, num passe de mágica. Eu acredito que não. Eles vão, o que eu pude capturar, né, ninguém me verbalizou isso, mas acho que eles vão tentar respaldar o Tenkat até que ele consiga encaixar um time ali que faça a gente sobreviver a esse ano de arroxo financeiro. Se vai ter tempo ou não é uma outra questão, é um risco você assumir isso no início do campeonato. Mas eu não vejo assim nenhum clima para que o Tenkat caia nas próximas rodadas aí. E nessa forma, assim, é um jeito diferente de pensar. Né? A gente está acostumado com o Brasil fazendo loucuras e a gente não sai do lugar. Então, vamos parar com isso, vamos ver se a gente experimenta alguma outra realidade. Se ficar no mesmo lugar, já pelo menos saiu mais barato. Né? Então, essa é a atmosfera que eu captei aí desse curto período que eu tive o prazer de desfrutar aí da companhia do Newton e da direção do Chavante. E eu acho que é por aí mesmo, Fabrício, o que o Newton pensa, porque a gente vem de alguns anos aí de sucesso, teoricamente, dentro do campo, né? Saímos lá na segunda divisão do Gauchão para onde chegamos agora. E essa manutenção na Série B de 2017 para cá foi muito a base de começarmos mal e reforçarmos no meio do campeonato. E as contratações que foram feitas na época, né, todos os anos, pode recuperar 2017, 18, 19 e ano passado, reforços chegaram porque o time não estava bem. E aí o time engrenou e acabou segurando a vaga na Série B. Mas, no final do ano, todos iam embora, ninguém recebia nada e virou essa bola de neve que caiu no colo do Newton agora. Então, realmente, o Newton deve estar um pouco apavorado com isso, né? Da torcida cobrando reforço. Não, tem que trazer jogador, é preciso de jogador, fulano não joga nada, mas beleza, podemos tentar a tática que nos manteve na Série B até agora, mas que pode fechar as portas do clube ali na frente. E a situação do Brasil financeira não é nada boa, cara, é cada vez pior. O Newton está tentando de alguma forma ou outra manter as contas equilibradas e tudo mais, e me parece que uma qualidade dele é ter muito, muito paciente para tomar essas decisões. Ele não vai no calor da coisa, sabe? Porque uma coisa que eu acho que a gente tem que falar aqui é a rede fofoca, né? Cara, essas últimas semanas eles estiveram, cara, enlouquecidos, cara, rasgando sutiã nas rádios em Pelotas. Foi um absurdo, cara, demais. Falaram de besteira, cara, Bolívar começa segunda-feira, o Leandro Leite Leandro Leite. Leandro Leite tava lá jogando no time dele no Ceará, tomando 7 na série C, D, sei lá eu, e os caras botando ele como diretor de futebol do Brasil, cara. Uns absurdos impressionantes, cara, cara, isso vai nas redes sociais, cara, chega nas pessoas de um jeito que os caras querem que o Newton é o pior presidente da história, que o fulano não sei o quê, que o Tenkat é um miserável. Cara, é um absurdo, cara, as suposições que parte da imprensa faz e que viram um fiasco, cara, uma coisa sem noção. Aí hoje ontem o Brasil empatou com o Vila Nova,
Foi um time defensivamente sólido, não teve muitos riscos. E aí hoje tá tudo calminho nos programas, né? Tô falando, não, o empate lá foi bom, não sei o quê, o Tencate vai seguir, mas o Fernando Leite, pelo jeito, vai sair, o gerente de futebol, vão mandar ele embora, parece que falam com prazer, sabe? Então eles ficam apurando as coisas e o pior de tudo, gente do Brasil vazando informação para a imprensa, né? O Brasil treinou lá em Brasília, um dia antes do jogo, de manhã, lá em Brasília, cara. À tarde, a imprensa já sabia qual era o time que o Tencate ia escalar no dia seguinte. E foi o mesmo time. E foi o mesmo time, cara. Ou seja, alguém da delegação, cara, porque só tava o Newton da diretoria lá. Alguém da delegação vaza esse tipo de coisa pra imprensa, cara, também. Se eu fosse o Newton, você ia comendo o rabo um por um do elenco e da comissão técnica pra descobrir quem é isso aí, cara, porque é um absurdo, cara. Mas é como o Fabrício falou. Ele teve presente lá e não foi nada verbalizado por ninguém, mas o sentimento dele foi de que as coisas estão tudo num caminho. Se vai ter um caminho bom ou ruim, são outros 500, mas parece que as coisas estão sendo tratadas dentro do Brasil, principalmente pelo Newton, de forma um pouco coerente. Coerente que eu digo não que a gente tem que estar dar benção para tudo que está acontecendo. Né? A gente sabe que o elenco não foi bem formado, o time não está jogando nada, mas comparado com o que a gente ouve de entrevista do departamento de futebol, que tem 4, 5 caras lá e nenhum deles é profissional do futebol, né? São todos. O Martini, talvez, ex-jogador, né? Mas o restante está lá porque é abnegado, como eles gostam de falar, abnegado do clube. Esses caras não são profissionais de futebol. E o Fernando Leite é um cara que já passou por vários clubes, estava no Cuiabá, que subiu para a Série A. Então, como eu falei esses dias no Twitter, né? Não sei se o Fernando Leite é um cara gente boa ou não, se é um bom profissional ou não. Eu não conheço ele direito. Ele foi muito gentil conosco lá, assim, não é um cara que se presta a sentar numa mesa e puxar papo, até porque ele não é pelotense, então muito da nossa conexão ali se perde. Mas o mínimo de interação que eu tive com ele foi muito educado. Eu levei meu filho também, cometi esse nepotismo, e ele, esse aqui é o Inácio, pode levar. Então, quer dizer, não me pareceu esse sujeito intratável que venderam. Exato. E aquela coisa, Fabrício, eu não conheço o Fernando Leite, mas eu conheço os outros, né, que estão no departamento de futebol. Então eu posso responder pelos outros. Cara, não é o que eu quero pro Brasil da Série B. Talvez o Brasil da segundona, ficar na beira do campo berrando, gritando no microfone nas entrevistas depois dos jogos, talvez sirva. Mas pro Brasil que eu quero, que é o Brasil jogando para subir para a Série A, jogar uma Série A, não é esse tipo de departamento de futebol que eu quero, não. Então, é uma pena o Fernando Leite tá saindo, parece que tá saindo, né? Talvez o nosso âncora, o Pedro, já vai até largar a novidade aí que tá pintando enquanto a gente grava aqui. Mas esse sentimento que tu teve convivendo com o Brasil aí em Goiânia nesses últimos dias é um pouco do que eu sinto também das poucas conversas que eu tive com o Newton. Mas que não é nem só assim, claro, Barbosa. Eu nunca conversei com o Newton, mas a gente que para e dá uma analisada e tenta entender também a realidade do clube desde a troca da direção, a gente percebe que vem sendo um projeto, vem sendo montado e foi montado um projeto condizente com a realidade do clube. E o próprio Newton, ao que parece, ele conseguiu delegar funções, coisa que a gente não tinha na outra direção. Era tudo com o Ricardinho. E muita coisa aconteceu, muita coisa ruim aconteceu. E isso foi uma das principais causas assim dos meus desafetos com o próprio clube, porque eu acabei me afastando um pouco por conta do Ricardinho. Eu me incomodei muito com a gestão e com as coisas da forma que ele fazia. E agora com o Newton a gente vê uma maneira diferente de trabalhar. E muita gente vem cobrando o Newton muito por conta da falta de posicionamento dele sobre o que vem acontecendo. Eu vejo os dois lados. Eu acho que o Newton poderia falar um pouco mais, mas eu entendo que existem pessoas que deveriam falar em alguns momentos que acabam não falando. A questão do Fernando Leite é curiosa, porque ele dava entrevistas antes, mas ele parou de dar as entrevistas do nada. Claro, eu não vou ficar falando tanto aqui, até porque a gente vai conversar sobre outras coisas, eu acho, não sei, mas
tu vê como é montado, né, um discurso, uma narrativa do que a gente vem escutando nas rádios e nos grupos, que é só de um lado. A gente não sabe o que aconteceu com o Fernando Leite, a gente não consegue. Ninguém foi atrás, ele também, até as rádios até podem ir, ele até pode se recusar a falar, mas é muito curioso o que vem acontecendo. As contratações, por exemplo, as contratações esses jogadores que nós estamos acompanhando, que nós estamos nos estressando, reclamando dos empréstimos, dos jogadores que vieram de empréstimo de outras equipes. Foi o Fernando Leite que fez? Foi o Montanelli que fez? Eu não sei, eu realmente não sei. Isso acaba construindo uma narrativa que pode ser desfavorável para o funcionário que veio, né, para receber e trabalhar para o clube. Então agora a gente vai ter a saída, né, do Fernando Leite, vai ter uma outra gestão de gerência, né, que vai acabar trabalhando e contratando esses outros jogadores. Mas o que a gente vem acompanhando nas rádios, nas coletivas, eu concordo contigo, Barbosa, é o que eu não quero ouvir. E a gente vem acompanhando isso diariamente. Eu sou um viciado em rádio desde que eu sou pequeno. Eu ligo o rádio às 6 da manhã e vou até de noite escutando rádio. E esses últimos dias tem sido complicado. Hoje mesmo, num programa aí da cidade, só faltou xingar o Tencate e o Newton. Porque é muito fácil tu xingar o Tencate e o Newton. É muito fácil tu esquecer tudo que eles vêm planejando, principalmente com relação ao projeto, de entender que talvez as contratações não estejam sendo feitas de uma maneira que o Tencate precisa para ajeitar a equipe. É muito fácil tu criticar o Tencate. É muito fácil tu mandar ele embora e trazer outro. Mas eu acho que não é por aí. Claro, eu acho que ele tem alguns problemas. Algumas coisas nós discordamos, a gente conversa diariamente e entende que há discordância com relação à forma que às vezes ele demora, por exemplo, para trocar, mas aí a gente já viu nesse último jogo que as substituições deram certo. Deram muito mais certo do que as substituições do Vila Nova, porque a gente começou a jogar muito melhor depois da entrada do Denilson, por exemplo. E a estatística mostra que o Denilson jogou muito bem. Ele acertou todos os passes. Então, é um jogador que na coletiva o Tencate já deu a entender que ele vai começar a titular contra o Vitória. Ou no jogo posterior. Então é muito. Ainda é um trabalho que vem sendo construído. A gente só espera que o Brasil consiga retomar as vitórias num curto prazo de tempo, porque senão todo esse projeto, tudo isso que vem sendo construído pela direção, pelo Newton, junto com o Tencate, vai para a ruína. Pois é, só para passar aí a novidade aí que o Barbosa estava comentando, a informação do Fernando Monassa, da Rádio Pelotense, é que o Fernando Leite, nosso atual gerente de futebol, vai ser desligado e quem vai assumir a função é o ex-capitão, ou eternamente capitão para quem assim desejar, Hélio Vieira, que estava treinando o São José na Série C, treinou o São José também, né, no Campeonato Gaúcho, e agora vai assumir essa função na Baixada. Ô Pedro, pode ser que quando Claro. as pessoas estejam nos ouvindo, essa história já tenha se consolidado e tal, mas o comentário que eu posso fazer hoje, na noite de quarta-feira, é que o Monassa é que nem o Torrão, né, cara? Ele dá 10 chutes e acerta um. Talvez isso não seja ainda, porque o Brasil ia chegar em Pelotas às 19 horas. Se essa questão não foi decidida na viagem, talvez não era o momento hoje de estar anunciando essa troca, entendeu? Eu recebo com algum ceticismo e até porque mas também pode ser um desejo de que isso seja mentira. É que o Eduardo Fagundes, ele falou numa rádio, falou pro... Eu não lembro agora se foi pro Lousada ou se foi pro Zé Tonini na Rádio Universidade. E ele deu a entender, ele só não falou foi demitido. Uhum. Ele só não usou essas palavras. Mas ele praticamente disse que o Fernando Leite não tá mais. Pode ser ele não queria dizer nada enquanto o Fernando Leite não chega, enquanto eles não se reunissem, Uhum. mas acho que já tinha, isso já foi batido. O que é complicado, né? Mas enfim. Pois vamos avaliar, esperar. Como o Fabrício falou, né? Pode ser que daqui a pouco isso seja desmentido, né? Mas aí vamos lá, né, cara? O que é uma corneta meio maldosa que eu vou fazer, mas é para refletir. O Fernando Leite está no futebol há vários anos, trabalhou em vários clubes, né? E estava no Náutico.
que parte desse elenco que está liderando a Série B hoje foi montado na época dele. E depois trabalhou no Cuiabá, que subiu para a Série A, veio para o Brasil. Então é um cara que já está no futebol há muito tempo. E o Hélio, até ano passado, era motorista de Uber em Pelotas. Então o que a gente quer daqui para frente pro Brasil? Cara, jamais desmereceu o Hélio, cara. O Hélio, um dos meus primeiros ídolos, quando eu comecei a frequentar o Brasil, o Bento Freitas lá em 1991, era ele o zagueiro, cara, e eu gritava o nome dele, sou fã dele pra cacete. Mas era um cara que tava vivendo os últimos anos de futebol, cara. Tava trabalhando de Uber em Pelotas. E é isso que a gente quer daqui para frente, cara. Ou ele emergencial, cara, porque os bastidores estão essa zoeira toda aí de departamento de futebol, ele vem para dar uma ajeitada nisso. É complicado, cara, de analisar isso. Cara, o futebol aceita qualquer coisa também. O futebol pode tirar o Tencate, botar o Jeverton lá e o Jeverton botar o Brasil na Série A. Tudo pode acontecer no futebol, cara. E não tô dizendo que o Hélio vai dar certo ou vai dar errado. Eu só acho que a filosofia de pensamento de futebol profissional e tudo mais se escapa um pouco quando toma uma decisão dessa. A base racional não se justifica, né? É isso. Perfeito. É na paixão, né? Claro, a gente fica supondo como chegou o Hélio, como chegou o nome do Hélio, se ele realmente for o gerente de futebol, mas a gente, a priori, assim, parece que enxerga uma questão de paixão, que não é uma questão de qualidade. O que o Hélio pode agir e ser positivo para o clube como gerente de futebol? Gerente de futebol, a gente não está falando de técnico de futebol. Eu, sinceramente, eu não sei. Eu acho que nada, cara. É muito pouco, na verdade. E isso é preocupante. Porque o Fernando Leite veio para receber e ele trabalha com isso há muito tempo. E até hoje eu não consigo entender se ele foi escanteado dentro do clube, se teve algum problema que fez com que ele não conseguisse trabalhar dentro do Brasil, e agora vai ter essa troca. Enfim. Pois é, mas só para fazer um comentário adicional, e não é nem defendendo ou acusando, mas eu acho que eu tô tentando imaginar o que boa parte do torcedor do Brasil tá sentindo nesse momento, porque cada um reage de uma maneira diante dessas dificuldades, né? A gente já falou aqui que é um campeonato muito difícil porque os times são muito equilibrados, então os jogos muitas vezes são decididos num detalhe, ou no acerto de um chute, ou num erro de um passe, então é realmente um campeonato muito difícil por isso, não é nem que os outros times são muito melhores, mas são tão parecidos, a gente toda hora tá enfrentando ex-jogadores, a gente enfrentou o Vila Nova com o Formiga na lateral, a gente tem enfrentado vários assim, não duvido daqui a pouco a gente tá enfrentando o Torrão daqui a um tempo, a gente vai se manter na Série B com certeza, a gente vai enfrentá-lo em outras partidas, enfim, é tudo muito parecido, muito difícil por isso, né? Então tem torcedor do Brasil que nesse momento quer mudar tudo, se pudesse mudava até o presidente. Então eu acho que tem esse choque de pensamentos e de ideias e de forças até para mudar ou mudar tudo, tirar o Tencate ou tirar o Fernando Leite, ou tirar só o Fernando Leite e manter o Tencate. Enfim, são várias teorias só que a gente tem que se firmar na ideia de que a gente precisa de profissionais. A gente está jogando uma competição como a Série B, que é a segunda mais importante divisão do país, né? É a terceira competição mais importante do país, perde para a Copa do Brasil, mas é uma competição muito relevante e a gente está enfrentando, por mais que sejam times de nível semelhantes, a gente está enfrentando times de cidades mais bem estabelecidas, com clubes com mais estrutura, mais história, mais dinheiro. E claro que dentro de campo isso muitas vezes não conta. Eu tenho certeza que o Vila Nova tem mais estrutura do que o Brasil. O Fabrício que mora lá pode contar melhor sobre isso. Mas dentro de campo o Brasil empatou e se tivesse talvez com o time melhor do que está nesse momento, a gente poderia ter vencido, assim como a gente já venceu o Vila Nova várias vezes. Então a gente confia que a gente precisa de profissionais, né? O Fernando Leite, eu estava vendo aqui até agora, fui pesquisar por causa disso, ele está há 13 anos trabalhando como gerente de futebol, já passou por muitos clubes. Enfim, pode ser que não tenha dado certo, pode ser que o clima lá dentro não esteja bom, não sei. Eu sou apenas um torcedor, sou sócio, enfim. E a gente fica torcendo pelo melhor, né? A gente, longe de nós, torcer pelo pior. E se vier o Hélio Vieira como
pintou agora nessa noite de quarta-feira, e a gente não sabe, até saiu o episódio, tudo pode ter mudado. O Hélio foi o capitão do Brasil, né? E marcou a história do Brasil, mas são coisas diferentes, né? Eu não sei muito o que esperar. Eu tenho certeza que a gente vai ter outro Chavante trabalhando lá dentro, mas o que esperar para o Brasil hoje, principalmente para o Brasil amanhã, que a gente fica com essa pulga atrás da orelha, né? Porque a gente está ansioso para ver o Brasil crescer em diversos níveis, e assusta ver um profissional indo embora, né? O Pedro, tu sabe que essa questão da mentalidade, eu acho que ela é definidora, sabe, em alguma medida, assim. Até foi um objeto de uma reflexão que eu fiz hoje no texto que eu escrevi, o Marcelo gentilmente publicou lá no blog Chavante, que se a gente parar para pensar do ponto de vista racional, poxa vida, eu pelo menos, acompanhei o Brasil jogando em Garibaldi, em Camaquã, em Cruz Alta. E daqui a pouco corta no tempo e eu tô lá em Recife vendo o Brasil entrando em campo na Ilha do Retiro. Aí eu entro no Maracanã, tá o nosso distintivo lá no placar eletrônico. Então todas essas coisas assim, puxa vida, isso é uma loucura, é um atrevimento isso que a gente fez, né? Já me basta, não preciso de mais nada, isso aqui já é um sonho que a gente está vivendo. E isso, claro, nos nutre o coração ali, aquece o coração, mas aí a gente olha para essa questão do equilíbrio, que você bem falou aí, Pedro, que às vezes os jogadores não têm nada demais com os nossos. Então, quer dizer, se você mudar um pouquinho a mentalidade, parar, assim, tentar equilibrar talvez um pouquinho, vou parar só de ser grato e ficar contente com o que eu tenho, e dar uma caprichada, assim, um ajuste fino, eu consigo ir ao Olimpo, sabe? E eu acho que isso, às vezes, essa limitação, ela vai nos encontrando ao longo da vida, e eu acho que é uma sina de pelotense, cara. Meu pai saiu daí, se formou na escola técnica, saiu daí quando eu tinha 2 anos, assim, faz 45 anos que o meu velho saiu daí. E uma das coisas que ele mais achava estranho é que ele voltava para Pelotas e as pessoas estavam paradas nas mesmas esquinas, tomando a mesma cerveja, o mesmo café. E ele sempre falou isso como uma coisa assim de uma prostração, uma resignação. Mas aí o que acontece? Às vezes quando eu estou muito cansado e assim, aturdido com as escolhas que eu fiz da minha vida, eu daria tudo para estar numa esquina de Pelotas fazendo a mesma coisa há muitos anos, cara. Será que você quer que tá certo? Eles ou eu, entendeu? O meu pai? Eu não sei. Então esse é um dilema que a gente precisa encarar. E aí por isso que eu falo da questão da mentalidade. Você pensa, eu vou continuar pensando o quê? Eu vou ficar grato pelas coisas que eu tenho? Ou em algum momento você aí atingido por uma neurolinguística, eu posso mais, eu vou tentar mais, eu vou fazer mais, eu vou criar condições para que eu possa mais. Então essa é uma grande discussão. Isso passa por escolhas simples, assim, por exemplo, como trocar o Fernando Leite pelo Hélio Vieira. Isso diz muito sobre como a gente está pensando as coisas. Pois é, e o que a gente já falou no ChavaCast várias vezes é sobre o potencial que o Brasil tem, né? E só de a gente estar aqui, como tu bem disseste, Fabrício, a gente está ousando estar onde estamos hoje, acho que já mostra também um pouco do poder mobilizador que o Brasil tem sobretudo sobre a sua torcida, né? Porque de alguma forma a gente construiu esse momento que a gente está vivendo hoje e onde o Brasil joga. Tem gente, né? Se o Brasil vai vir a Curitiba no final do ano, em novembro, espero já com vacina, tudo liberado. Espero estar lá no estádio do Couto Pereira para acompanhar o Brasil. Então, o Brasil, na minha cabeça, pelo menos, talvez seja coisa de torcedor, né? Mas na minha cabeça, o Brasil tem tanta coisa a dar ainda que eu fico louco, assim. Parece que a gente parou. Por algum motivo, acho que não dá para ir além, não sei. Um refluxo, então seria pior ainda, né? Exatamente. E se perguntar para 10, 100 mil torcedores do Brasil, o que vai acontecer se o Brasil cair para a Série C? Acho que a resposta unânime vai ser, nunca mais vão voltar. Se a gente fizer uma pesquisa agora. Sim. Então, é assustador por isso. E eu não estou justificando essas ações do Brasil, que a gente nem sabe se são oficiais ainda, mas eu não estou justificando isso, mas nesse cenário de horror, né, de cogitar a possibilidade de voltar onde a gente esteve e onde a gente lutou bastante para chegar até a Série B, quantas Série Cs a gente disputou, né? Eu acho que isso também nos torna um pouco irracionais, sobretudo em quem tem um pouco mais de poder de decisão, né?
Nós, torcedores, acho que de algum modo a gente tem um pouco de poder de decisão, mas no dia a dia do clube não, né? Então, eu não consigo nem julgar. Assim, eu lamento por algumas coisas, mas às vezes eu não consigo julgar. Talvez eu seja bonzinho demais, não sei. Mas é uma situação de horror. Assim. Eu confio plenamente que o Brasil pode se recuperar, até pelos adversários que a gente já enfrentou, até porque a gente tem um treinador que pode não ter mostrado ainda a que veio nessa Série B, mas ele tem um currículo, tem bagagem, né? É isso que a gente está falando aqui de profissional, ele tem bagagem, né? Tem uma média alta de pontuação na competição que a gente está hoje. Então, ele sabe de onde tirar. Agora a gente precisa torcer para que isso aconteça a tempo, né? Para o Brasil vencer e se recuperar, até para ver prosperar o projeto de direção que a gente está tendo hoje, de não fazer loucuras financeiras, para ter dias melhores no ano que vem, literalmente. E para isso a gente precisa começar a ganhar agora, começar a ganhar logo, porque pior do que tudo isso, e aí já vou fazer uma avaliação rápida aqui, é ouvir que o pessoal tá com saudade disso, daquilo, daquele outro, porque a gente tá vivendo essa situação agora, né? Sendo que muitas das coisas que estamos vivendo hoje é consequência de meses atrás. Então, enfim, é um momento complicado, assim, do Brasil. Não sei se vocês querem. Eu vou chorar daqui a pouco. Mas enfim, mas eu acho que o que vocês três falaram agora, as últimas falas de vocês é perfeito, cara. Eu acho que resume muito o momento que o Brasil passa e tudo que a gente tem vivido aí, né, nos últimos anos, cara. Então, eu fico pensando aqui, o que leva um cara que nem o Newton sair lá da casa dele, cara, dos netos, de ficar com os netos, aposentado e assumir uma bronca dessas do Brasil, né? Porque quando ele se candidatou a presidente lá e viu que seria somente ele já tinha uma ideia de que do tamanho Sim. do buraco que ele ia se enfiar, né? O buraco financeiro do clube, né? E agora que ele tá lá, ele tá vendo que existe. Cada gaveta que se abre lá tem um boleto vencido, vamos dizer assim. Então. Mas o que me dá tranquilidade, um pouco de tranquilidade, segue a gente tem um momento de tranquilidade, né, que nem a gente está passando agora, é saber que ele tem um pensamento de tornar o clube viável. Lógico, tudo vai depender da gente permanecer numa Série B. Eu acho, com sinceridade, que a gente ainda vai se recuperar nesse campeonato e vamos nos manter. Então, com certeza, todo o futuro do planejamento dele passa por isso. E a gente seguindo na Série B, terminando o ano ali, que nem eu já ouvi de pessoas do clube dizendo que lá por setembro já vão começar a montar o elenco e o time do Gauchão do outro próximo ano. Se o planejamento for esse, de pensarem para frente, deixar de olhar para trás, cara, tem que deixar de olhar para trás. Puta, foi maravilhoso, cara. Tudo que aconteceu nos últimos anos foi lindo, foi maravilhoso. Mas vamos focar para frente, vamos olhar para frente. E ficou para trás, agradece a todo mundo que passou pelo clube, cara, e foi maravilhoso. E vamos olhar para frente, olha para frente, ver começar a mostrar aquela ambição de querer alguma coisa. E a gente sabe que no planejamento estratégico do clube essa ambição é uma coisa que falta, que a torcida quer ver. Eu queria que o Tencati falasse agora que tá puto com o que tá acontecendo, que ele quer botar o Brasil na Série A esse ano. Cara, é esse tipo de ilusão que a gente precisa, cara. É esse tipo de foco que a gente precisa. A gente tem que olhar pra frente e querer mais. Essa coisa de ficar chorando as pitangas que não tem dinheiro pra nada, é uma coisa que ficou pra trás, cara. A culpa é da torcida, não tem sócio. Porra, haja sócio, como diz o Pedro, né? Então, eu acho que o Newton tem muito disso, dessa visão de olhar pra frente. O que passou, beleza, ficou o rombo, mas tá na mão dele o rombo agora e ele tem que administrar. Então, eu acho que a gente precisa acertar o futebol, cara, botar o time no eixo, acabar com essas fofocaiadas, essa rede fofoca aí, deixar os caras sem motivo para falarem qualquer coisa e olhar para frente, cara, olhar para frente, correr atrás dos pontos que a gente perdeu, porque eu acho que a gente tem jogador suficiente para fazer coisa melhor nesse campeonato. E agora a gente tem pela frente, não diria adversário ideal, porque não existe, né? Numa competição tão nivelada, não existe adversário ideal para enfrentar.
E é um jogo, né? Jogo é jogado, o peixe é pescado. Mas a gente vai Peixe enfrentar que não pescamos. mas a gente vai enfrentar um Vitória que não vence desde a 5ª rodada. Eu não sei. A gente também não vence desde a 5ª rodada. Isso não é um parâmetro, não é um parâmetro confortável. Vou entrar na Bet365 apostando no empate agora, meu. Se eu pudesse escolher, eu escolheria um adversário que também esteja pressionado. É um jogo que fica perigoso, mas, enfim, sei lá, eu prefiro esse tipo de confronto neste momento. E a gente vai pegar esse Vitória que vem pressionado, que empatou as últimas 3. É uma campanha muito parecida com a do Brasil, né? Na verdade. Então, uma vitória sábado. Vamos imaginar, vamos fazer força aqui, pensamento positivo. O segredo, quem leu aí esse livro de autoajuda, pede isso. Se a gente vencer sábado, já dá uma acalmada na turbulência ali na Baixada, eu tenho certeza absoluta. E aí a gente vai com outra cabeça para o próximo desafio. Só que assim, a tarefa é bastante difícil nesse momento, né? E a gente tem que torcer porque as coisas melhorem. Como a gente já falou aqui, contra o Vila Nova foi um jogo muito ruim de ver. É o título desse episódio, inclusive. Tá difícil assistir os jogos do Brasil. Um jogo muito ruim, tanto falando do lado de futebol mesmo. A bola foi torturada. Mas a gente também não teve muitos ataques, não teve muito lance, não teve nada. Mas a gente não perdeu, né? E a gente brigou ali por esse um pontinho que agora a gente não anda com esse empate, mas com uma vitória, esse ponto já se torna mais importante, né? Então a gente precisa ganhar. Empatar em pontos corridos é como se fosse perder, né? Se a gente não vence. Então acho que tudo passa por sábado agora, inclusive o Tencate. Eu só vou discordar da tua consideração estética aí, Pedro, porque esse jogo foi uma das coisas mais bonitas que eu vi esse ano. Não, eu não julgo. Eu adoraria estar lá, inclusive. Adoraria. Saudades de ver um joguinho, né, cara? Pô, no estádio é diferente. Mas é isso, a gente se torna partícipe, né, de uma partida que tá acontecendo ao vivo ali pela televisão. Eu sempre falo para meus amigos que só assistem, que não são Brasil, obviamente, que só assistem futebol pela TV. Eu sempre falo, cara, não tem a mínima graça. Tem jogos legais, divertidos e tal, mas não é a mesma coisa. Pela televisão parece tudo mais artificial, assim, para mim. Pelo menos para mim parece. Então, que inveja de tu aí, Fabrício. Cara, agora até me deu um ruim porque eu tô tentando lembrar qual foi o último jogo do Brasil que eu fui e eu não lembro, cara. Eu fui o Brusque. Que tristeza. Eu fui pros alfarrábios aqui também, porque eu não lembrava. Cara, o meu último acho que foi estreia do Gauchão 2019, cara, contra o Juventude. 3-1, talvez. Do Luiz Eduardo? Gol do Luiz Eduardo de pênalti, tá aqui de falta. Que ilusão. Luiz Eduardo de carrinho. Pô, ganhamos bem, né? É bom ganhar do Juventude. Saudades. Doce ilusão. Pode teria 6 pontos nessa Série B garantido já. Foi meu último jogo na Baixada, cara, inclusive. Ultimamente eu tenho indo mais jogos fora, pelo fato de estar morando aqui em Santa Catarina, né? Mas eu acho que depois desse jogo eu não fui nenhum fora aqui, cara. O negócio é pagar pro Barbosa nos jogos, então. Vou fazer um Pix. Imagina, já passo raiva tomando cerveja, sentado no sofá com a TV em HD. Imagina no estádio. E pessoal, só para complementar, o André o André é nosso, como ele já falou, que ama a rádio, né? Ele tá sempre acompanhando. O Brasil é 4 reforços, né, André, que estão falando, né? A informação do André Miller de ontem. Hoje não sei se teve alguma novidade. Na verdade, repetiram a informação de ontem hoje nas rádios, mas falaram em um zagueiro, 2 meias e um atacante lado. Um dos meias é o Renatinho, né? Não, mas falaram que era 4 além do Renatinho. Ah. Então vamos ter 3 meias, porque o Renatinho tá em Pelotas já. Sim, já tá. Então, mas é aquela coisa, né? Não sei se é verdade. Isso, mas era o que eles falaram ontem, falaram hoje de novo. No Fofoca News é o Bruno Aguiar, né? Tá vindo ainda. Mas tá na pauta há trocentos anos já. Ele não disse quando viria, ele disse que não, vou ir. Agora, quando ele não revelou ainda. Eu pensei que o André ia falar que juntando os 3 meias que estão vindo não dá um, mas ele não ia ter essa ousadia, né?
Vamos ver o que vem por aí. A Acho que lá fofoca pela news já tá 35ª estressando. rodada o time vai engrenar. Pô, que isso, Farofa. Velho, vamos terminar por aqui antes que comece a depressão tomar conta aqui do... Fabrício trouxe um ar leve pro episódio aí, cara. É verdade, né, cara? Que homem maravilhoso. Quem não leu o texto do Bloco Chavante, leia, né? E releia, né? Porque dá vontade. E é isso aí. Escreva mais. Mas é que eu tô entorpecido pelo que eu vivi nos últimos dias. Se fosse semana passada essa gravação, eu ia estar amargo de novo. Também. Ia estar amargo. Então tá, pessoal. Obrigado, Fabrício, pela presença. Vamos lhe convidar mais vezes. Sua presença abrilhanta este podcast. Obrigado, viu? Obrigado, meninos. E conforme vocês forem se vacinando aí, vocês que não viram o Luizinho, eu fico mais tranquilo. A gente pode até fazer presencial. Um abração a todos. Obrigado, gente. E obrigado, Barbosa. Obrigado, André. E eu vou encerrar esse episódio com o hino do Brasil versão rock, porque foi dia do rock ontem, né? Então temos que... Cara, mas escolhe... Cara, por favor, escolhe bem, porque ontem, no intervalo do jogo, a torcida do Vila Nova, ela é numerosa. Só um pouquinho antes de acabar, que eu preciso contar isso. Claro, a torcida do Vila Nova, ela é a mais numerosa aqui de Goiânia. É como se fosse o Corinthians deles aqui. Tem uma tradição muito grande, eles passam gritando Vila pelas ruas, tem uma paixão. Só que eles lotam o Serra Dourada com 30, 40 mil pessoas. Só que ao mesmo tempo que essa paixão ela é efervescente, isso não se traduz em poesia. É a torcida mais chata do mundo, naqueles cantos assim, ritmados, sabe? A gente tá ficando um pouco parecido, mas enfim, eles não têm nenhum toque, nada. É tudo uma transposição assim, monótona desses cantos, então fica muito chato. E ontem eu consegui descobrir uma coisa que é pior do que a torcida do Vila Nova, que é a torcida do Vila Nova gravada. Nossa, terrível, cara. E aí no intervalo eu achei que ia dar um refresco, eles botaram um rockzinho desses assim, do cara que sonhou ser rockstar, não conseguiu, apresentou a música por um diretor do Vila Nova que teve a infeliz ideia de gostar e isso fica tocando no estádio. Então, cara, tu escolhe bem, pelo amor de Deus, que eu tô com o ouvido machucado, cara. Nós acostumados a ouvir Loves in the Air 90 minutos, né? Pô, tá louco, cara. Dá pra montar uma playlist da Garcha. Dá. Saudades, inclusive. Saudades. E vamos preparar que tem vitória no Bento Freitas, hein? Vitória da Bahia, né? A princípio. A princípio. Falou, gurizada. Até a próxima, então. Obrigado. Tchau, tchau. Abração, tchau. Valeu, abração.